Bem-vindos a mais um vídeo. Considere ajudar o canal, tornar-se membro e seguir-me nas redes sociais. Os vídeos serão mais frequentes, tá? Ainda que mais breves. Em dias de folga ou por alguma outra razão, eu posso gravar vídeos mais longos e profundos, especialmente baseados em artigos que eu mesmo escrevi, tá? Que nem o vídeo de hoje. Não é de um artigo, mas é de uma publicação que eu fiz, né? Uma nota que eu publiquei no Facebook. E faltou colocar aqui no de YouTube, mas eu vou colocar assim que terminar a gravação de vídeo. Aliás, vocês inclusive já verão a nota publicada antes da publicação de vídeo, né? Porque eu farei isso imediatamente. Também adianto que, por conta de algumas besteiras que eu fiz no Subtech aí, tá? Acabei excluindo, por inépcia minha, né? O Subtech, achando que eu conseguiria resolver um probleminha com relação ao nome usado aí. E acabei excluindo todo o perfil. Então eu resolvi restaurar o Blogger mesmo, tá? Com o nome de Akinate Takaki, como tá aqui. E também eu vou fazer algumas alterações na descrição. Inclusive, eu não sei se eu mantenho o Apoia-se ou não aqui, linkado, né? Caso vocês estejam dispostos a contribuir mensalmente. Mas como não é um método lá muito popular, né? Então, acho que eu vou excluir mesmo, tá? Até porque o fazer Pix é mais fácil, né? Então, podem fazer aí. Eu não tô aqui, não sou de mendigar Pix, tá? Mas estejam à vontade para ajudar o canal. Bem, vamos ao tema do vídeo de hoje. Então, é sobre a inteligência artificial, ou IA, né? O título é: a inteligência artificial é útil ou nociva? Aliás, se é útil em qual nível? Se é nociva em qual nível? Isso é o que eu vou considerar aqui. Antes, eu tinha certo preconceito com a chamada inteligência, aqui eu colocado entre aspas, artificial, ou IA. Muitos produzem conteúdo com IA sem estudo algum, apenas despejando vídeos narrados e textos evidentemente fabricados por ela. Eu coloquei entre aspas porque inteligência é próprio do ente racional, tá? É impossível entes artificiais feitos com mãos humanas adquirirem inteligência, tá? Isso eles não conseguem. Razão porque eles apenas fazem um simulacro. Eles pegam aquilo que a inteligência humana produziu e reproduzem aquilo pelo que eles são programados, tá? Eles podem evoluir em grau, mas não em natureza. Isso é uma forma de trapaça, mas não chega a enganar facilmente. O texto artificial é detectável, isso também é evidente, né? Se você vê um texto recheado com muitos eufemismos, com muitas palavras, tipo, multifacetada, quando tem muitos pontos em que parece se aproximar de certa naturalidade, é porque foi produzido com IA, tá? É um texto realmente autêntico, é fácil de detectar. Inclusive, tá? Eu não uso IA para produzir conteúdo, apenas para revisar textos, tá? Que depois, inclusive, eu passo o olho para ver se ficou autêntico, se é do jeito que eu mesmo escreveria. E quando há pontos que não me agradam, eu faço alterações. Eu acho muito útil a IA, inclusive, para essas coisas. Depois eu tratarei sobre isso.
Eu mesmo possuo um senso aguçado para percebê-lo. E não é falsa modéstia minha, tá? E creio que vocês também consigam, tá? Vocês, meus inscritos, que são pessoas bem inteligentes, também com certeza conseguem detectar até melhor do que eu. O fato, porém, é que vivemos sob uma enxurrada de conteúdo gerado por IA, textos e vídeos, e uma multidão de pessoas se informando por meio delas. Olha, deles, né? Porque estou falando de conteúdos. Surge então a questão: deve IA ser regulada ou até mesmo proibida, moral ou legalmente? A técnica em si é neutra, digo, em si mesma, tá? Mas na prática nunca ou é totalmente. Marcada pela condição do pecado original, tende a potencializar o mal. Assim é com a arma de fogo, que amplia a capacidade de cometer homicídios, mas também garante a legítima defesa quando os bandidos igualmente estão armados. Com IA ocorre algo semelhante, neutra em essência, mas perigosa no uso concreto. Sua tendência pode, de fato, ser, a imbecilização. Contudo, também há razões para reavaliarmos sua utilidade. E vejam que interessante, meus amigos. Não se trata, portanto, de condenar todo o uso da inteligência artificial como fonte de informação. Quem realmente estuda não depende dela para isso. Eu mesmo a utilizo assim. Já aqueles que se limitam a conteúdos superficiais em redes sociais ou em mensagens de WhatsApp continuarão presos a esse universo. Com ou sem IA. Sabe, né? Aquele grupo, né, pessoal? Aquele pessoal que só vê notícias pelo Zap, aquele tiozão do Zap compartilhando fake news, né? E outras coisas mais. Né? Esse povo, com ou sem IA, não faz diferença, porque são pessoas que tendem a ser crédulas, né? Que acreditam em qualquer coisa, né? E depois eu acrescento. Cadê? Ah, sim. Entretanto, se tais usuários passaram a recorrer a sistemas de IA personalizáveis, como o ChatGPT, que é o que eu uso, né? Ou ferramentas semelhantes, poder-se-ia considerar isso até um mal menor. Porque, veja bem, entre acreditar em besteiras compartilhadas por páginas sensacionalistas, tá? E farmadores de views, é melhor usar IA mesmo do que recorrer a esse tipo de fonte. Então, nesse caso, o tiozão do Zap teria acesso a informações mais estruturadas e digeridas, menos toscas e, ao menos, potencialmente menos enviesadas do que aquelas provenientes de plataformas com forte inclinação progressista, como o Grok ou o Gemini. Quem já usou o Grok ou o Gemini sabe do que estou falando, né? Porque essas daí, pelo amor de Deus. De todo modo, a IA mostra-se útil em usos técnicos e auxiliares. Revisão de textos. Este mesmo foi revisado pelo ChatGPT, meu funcionário exclusivo para isso. Inclusive, eu assinei, né? Para testar a versão paga. Eu estou gostando. Ainda não avaliei se vale a pena continuar pagando R$ 95 nisso ou não, tá? Elaboração de esqueletos de roteiro ou artigos, tá? Ou resumos de obras para as quais não temos tempo integral de leitura. Sabe, né? Aquelas coisas que eu não li nem lerei, né? Porque eu não tenho tempo para ler tudo quanto é coisa publicada, tá? Um livro que não tem muita importância, eu jogo... E se eu tenho um PDF desse livro, eu jogo ali no ChatGPT e acabou. Até porque muitas obras, inclusive de obras boas, a gente conhece, nós conhecemos de forma terceirizada. Tá? Por exemplo, eu não li as obras do Pseudo Dionísio Areopagita. Eu conheço obras do Pseudo Dionísio exclusivamente pelo Santo Tomás de Aquino. Tá? E eu vou confiar na autoridade do doutor da igreja para
conhecer a obra dele. Mas, direto na fonte, o Corpus Dionisiacum, eu não conheço, tá? Eu não li. E não sei se lerei, dada a vastidão das obras que eu tenho para ler ainda e que eu tô lendo. Agora eu tô com um certo hiperfoco político, né? Continuando. Sim, outra coisa também que eu faço, jogar o link de alguma notícia, de algum artigo e pedir pro ChatGPT resumir, porque eu não vou ler notícias, meus amigos. Eu não leio notícias e artigos inúteis que não vão acrescentar muita coisa, tá? Porque eu tenho mais o que fazer, tá? Olha esse artigo. Se eu já vejo que é um artigo de merda, eu jogo no ChatGPT e peço para resumir, porque eu não vou ler, tá? Se for artigo de um amigo meu, ok, tá? Ou de alguma pessoa importante, ok. Agora, se é artigo merda de alguém irrelevante, eu vou jogar no ChatGPT. Perdão, o palavreado aí eu nem vou editar, tá? Mas vamos continuar. Isso é legítimo porque não temos como conhecer pessoalmente todos os autores que desejaríamos. Muitas vezes só temos acesso a eles de forma indireta. O perigo mais profundo está no uso estatal. Na Albânia, chegou-se ao absurdo de nomear uma primeira-ministra gerada por IA. Creio que vocês devem conhecer essa notícia. Aí depois tem gente que zomba do japonês porque tem um ou outro japonês que casa com boneca ou personagem de anime ou de game. Pelo amor de Deus, gente. Isso daí é bem menos ruim, tá, do que submeter a população inteira, uma população inteira, a uma governante que não existe. Tá? Algo que não é humano. Eu continuo. E se amanhã nomearem um juiz artificial? Muitos dirão que isso combateria a corrupção, mas o mesmo argumento é usado na China para eliminar opositores. Você sabe, né, que o pessoal elogia a China porque lá político corrupto é condenado à morte, sendo que, em verdade, o que eles fazem é matar críticos e opositores. Além disso, anularia qualquer possibilidade de transição legítima e necessária de governo. Ora, a corrupção política não é uma questão técnica, mas moral e espiritual. Colocar a IA para governar seria inverter a ordem natural. Submeter os homens, entes racionais criados à imagem de Deus, a uma máquina, produto de sua própria inteligência, do homem, né? É um monstruoso contrassenso. Percebeu como isso é diabólico? Colocar homens submetidos a uma máquina, a algo que é artificial, como se o artificial fosse superior ao natural e o pior, o natural, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é satânico. O maior perigo sobre a IA não é o surgimento de uma Skynet ou mesmo de uma HAL 9000. Para quem não sabe, a Skynet é o nome da inteligência artificial que é usado na saga do Exterminador do Futuro, que na verdade deveria ser considerado só 2 filmes, né? É o nome da inteligência artificial também, que inicia uma rebelião contra os seres humanos e busca aniquilá-los. O herói principal, né, dessa saga aí é o John Connor. John e a Sarah Connor, né? E com respeito ao HAL 9000, é uma IA que é personagem do filme e também do livro, né? Mas o filme foi mais consagrado, 2001, Uma Odisseia no Espaço.
do Stanley Kubrick, e o livro é do Arthur C. Clarke, tá? Em que o HAL 9000 acaba criando uma consciência própria. Há também outras IAs, né, que aparecem no cinema, como a Rainha Vermelha, né, que é a IA vilã desenvolvida pela Umbrella Corporation, que está na saga do Resident Evil, que é uma das maiores deformações que eu vi, né, na transição do videogame para o cinema. E há algumas outras aí também. Então, não é esse o maior perigo, mas sim, humanos querendo nos obrigar a nos submeter a algo que nem humano é. E, inclusive, tá, o tal do professor Hawk, e o nome dele é HOC maiúsculo, né, porque eu tenho um nome esquisito aí, visto que ele não é católico, tá? E é justamente por isso que ele fala muita besteira. Até onde eu sei, ele é descendente dos criadores dos juros bancários, né? E dos boletos de cartão de crédito. Então, o tal do professor Hawk, ele chega a afirmar que se a tecnologia da IA se desenvolver de tal maneira, como nós estamos vendo aí, em breve, ela pode alcançar veja só, uma inteligência infinita, tá? Que, claro, passa a ser análoga também à inteligência divina. Veja esse corte para vocês mesmos confirmarem com os próprios olhos e ouvidos. Agora, inteligência artificial não é isso. Porque quem ligar primeiro, acabou para o outro. Não tem espaço para segundo colocado. Não tem espaço para você chegar atrasado na corrida. Não tem espaço para você falar assim, não, você ligou, tá bom, daqui 6 meses eu chego e vou ter a minha. Já era. A hora que você ligar a superinteligência, a existência de uma inteligência nessa capacidade, você destravou todas as áreas humanas, todas as áreas do conhecimento, humano e não humano. Você destravou todos os campos de evolução e avanço que possam existir. Se transformou a economia, se transformou a ciência, se transformou a tecnologia, se transformou as forças militares, você já fez isso. E se transformou, principalmente, essa parte mais, talvez, crítica, você transformou a sua própria arma inicial, que é a inteligência artificial. Porque você vai, a hora que você liga a superinteligência ou a inteligência artificial geral, a primeira coisa que ela vai fazer é se auto-corrigir e aperfeiçoar. Porque a capacidade de processamento dela e de compreensão de tudo, ela vai reescrever os próprios códigos do que ela é. Então, ela começa a se aperfeiçoar e a distância para a outra se torna inalcançável. Mesmo que falte 2 dias, você está 2 dias atrás. A hora que ela atinge, a outra, assim, pronto, acabou. Porque ela vai despontar numa velocidade jamais vista. E o outro não vai conseguir mais chegar. E não tem nada que você faça. Porque nós estamos falando aqui de uma capacidade, assim, talvez, de inteligência infinita. Tipo, é inconcebível pra gente imaginar o que é. Assim, só de falar do que é o infinito é inconcebível. Imagina discutir inteligência infinita. O mais perto que a gente tem de conceitos, assim, não imaginários, que a gente não consegue, né, alcançar, mas é a ideia de divindade, de Deus. Mas é isso. É uma coisa que não tem limite e que ela pode continuar se expandindo e se aprendendo e se aperfeiçoando. E se ela chegar nesse estágio, não adianta a outra vir. Bem, com certeza ele faltou às aulas de metafísica, se é que ele já as teve. Porque, sendo a inteligência infinita também ato puro, e não pode ser criado por mãos humanas. E, claro, o intelecto infinito, ele necessariamente tem que ser causa dos intelectos inferiores. E não os inferiores
ser causa do intelecto infinito, tá? E a inteligência artificial, ela está limitada àquilo que o homem já registrou na internet. É evidente que sua capacidade de memorização e de resolver coisas, digamos assim, mais mecânicas é mais rápido que a nós. Mas não porque eles estão... Porque a IA é superior à alma humana. Não é isso. A IA, ela vai continuar sendo restrita àquilo o qual o homem já condicionou. Ela não vai conseguir compor uma poesia ex nihilo. Ela não é capaz de criar uma linguagem ordenada ao fim que é adequado à linguagem, que é comunicar as concepções mentais. Ela não é capaz de realizar um silogismo a partir de uma situação. Ela pode simular silogismo, mas não criar silogismo. Entenderam? Em suma, a IA, ela está limitada àquilo que o homem já criou. Alguém pode até objetar, mas a capacidade da IA memorizar coisas que nosso intelecto não é capaz de memorizar não mostra que ela é superior? Não. Ou vocês acham que um livro é superior ao intelecto humano? Não é. Por mais que um livro possa conter informações que a nossa inteligência não é capaz de alcançar. Mas vamos continuar. Ou pior ainda, isso é pior ainda, sermos doutrinados, manipulados e persuadidos desde a infância a aceitar como a coisa mais normal do mundo, isto é, a submissão a uma IA. Trata-se de condicionamento cultural, uma lenta catequese ao contrário, que acostuma as futuras gerações a ver a máquina como senhora e o homem como servo. Isto é por culpa do próprio homem, e não porque as máquinas elas vão criar uma inteligência, tá, a ponto de nos subjugar. Não. São homens nos subjugando e nos forçando a submeter a uma máquina. Porque a máquina por si mesma, ela não vai nos subjugar. É importante lembrar ainda que a inteligência artificial jamais será uma inteligência de natureza idêntica à humana. A sua evolução é sempre de grau, não de essência. Os algoritmos que a regem podem absorver informações e se autocorrigir, o que impressiona pela aparência de crescimento indefinido. Mas, como o próprio nome já revela, a sua essência permanece artificial. Nunca alcançará a dignidade da inteligência espiritual e imortal da alma. Portanto, a IA não é em si mesma um mal, mas pode tornar-se instrumento de desumanização quando integrada a um regime tecnocrata e transhumanista. Já que existe, devemos aprender a lidar com ela e usá-la, como faço aqui para revisar este texto, tá, que eu estou lendo aí. Não deixa de ser um paradoxo. Emprego a IA para denunciar seus riscos, ao mesmo tempo em que reconheço seus benefícios. Claro, o meu amigo, tá, Carlos Alberto Sanches, ele comentou, lá no Facebook, que a neutralidade da técnica tem que admitir o problema da transferência das funções cognitivas e criativas para a máquina e a atrofia que isto causa. A tecnologia sempre foi vista associada ao esquecimento e à perda da memória no nível individual, desde a mitologia, e à destruição de ecossistemas sociais causada pela substituição de um modo de fazer impregnado de simbologia, por um modo de fazer meramente utilitarista. Quando uma aldeia indiana faz manteiga artesanal, esse gesto liga ao episódio mítico religioso do batimento do leite, em que deuses bateram o oceano de leite para extrair a substância da mortalidade. Por exemplo,
E assim em toda a comunidade tradicional ou pré-industrial. Existe uma redução simbólica e espiritual na adoção de novas tecnologias. Heidegger também acerta quando fala da Gestel, acho que é Gestel, a essência da tecnologia moderna, que é a redução das coisas à sua potência utilitária. O Reno deixa de ser um rio e é visto como fonte de energia. Tudo isso mostra que a técnica não é exatamente neutra. Ela podia ser vista como neutra numa época de mudanças lentas, mas a tecnologia moderna já se revela diferente. Dito isto, eu gosto de usar IA para função mecânica, digamos, quando não lembro a página de uma citação que não tenho de cabeça e quando preciso do termo latino usado na Vulgata em certo versículo, etc. É também o uso que eu faço da IA, como coloquei no texto. Para revisar texto, para construir esqueleto de roteiro, como fiz aqui também, ou na hora de escrever artigos. Né? A IA ela vai dar o esqueleto, mas quem vai preencher esse esqueleto de carne e sangue e dar alma sou eu. No entanto, como eu disse, a técnica vejam só, ela é neutra em si mesma, tá? Na sua cuididade. Como o homem, dito isso, ele é manchado pelo pecado original, então ela tende a potencializar o mal, tá? Mas eu entendo que o Carlos Alberto Sanches quis dizer neste comentário, que eu julguei muito pertinente, tá? E o respondi. De qualquer maneira, essa é uma discussão muito interessante. No mais, há esse perigo, tá? Em termos no futuro, não apenas tiranos de carne e osso, que já foram muito maus ou bastante. Agora, o que dizer de uma tirania de uma IA? Que ela não tem a menor possibilidade de conversão, ela não tem a menor possibilidade de ter um lapso, pelo menos, de honestidade ou de misericórdia. A IA não tem isso. A IA ela é 100% fria. Não esqueça, meus amigos, que o HAL 9000, a IA do 2100 do espaço, começou a eliminar astronautas que ela julgou estar atrapalhando a missão. Então, imagine isso como chefe de Estado. Esse é o principal pesadelo. Não porque essa IA desenvolveu tanto a ponto de ficar igual ao humano ou até divino, como delirou o professor Rock, mas porque outros humanos querem nos forçar a isso. Fica a reflexão. Fique com Deus e até um próximo vídeo.